Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação ter vocês aqui no nosso primeiro webinar com foco em brasileiros, MF News Brasileiros em Portugal. Meu nome é João Vitor Rosa. Trabalho na área do comercial, na MF Certificados, e hoje E vamos hoje falar vamos sobre um falar tema sobre um tema extremamente extremamente relevante relevante para quem para quem precisa precisa resolver resolver questões questões como como procurações procurações públicas, públicas, casamento casamento online, online, homologação de homologação de divórcio, divórcio, transcrição de transcrição de casamento, casamento, processos processos previdenciários previdenciários para para brasileiros no brasileiros no exterior. exterior. Antes de Antes de começarmos, quero começarmos, quero agradecer a agradecer a todos todos que que reservaram um reservaram um tempo para tempo para estar estar aqui aqui conosco. conosco. Nossos Nossos palestrantes palestrantes são a são a doutora doutora Fernanda Fernanda Souto, Souto, advogada advogada especializada especializada em em direito direito notarial, notarial, direito direito civil e de civil e de família, com família, com foco em foco em brasileiros no brasileiros no exterior, exterior. é É criadora criadora do do projeto projeto SOS SOS Brasileiro no Brasileiros no Exterior Exterior e e tem tem vasta vasta experiência experiência em em homologações e homologações e transcrições no transcrições no Brasil. Brasil. Atua Atua como uma como uma abordagem abordagem humanizada e humanizada e estratégica estratégica para para resolver resolver desafios desafios jurídicos jurídicos de de forma forma prática prática e e eficiente. eficiente. Também Também nossa nossa palestrante, palestrante, doutora doutora Joelma Joelma Ribeiro, Ribeiro, advogada advogada especializada em especializada em direito direito previdenciário previdenciário desde desde 2014, 2014, com uma com uma trajetória trajetória marcada marcada por por mais de mais de 2 2 mil mil processos processos na na área. área. Ela tem Ela se tem se dedicado à dedicado à defesa defesa dos dos direitos dos direitos dos segurados, segurados, com com compromisso e compromisso e excelência. excelência. Também Também atua no atua no direito direito previdenciário previdenciário internacional, internacional, tendo tendo participado do participado do primeiro primeiro Congresso Congresso de de Direito Direito Previdenciário Previdenciário Internacional. Internacional. Também Também nosso nosso palestrante palestrante, Tiago Tiago Vasconcelos, Vasconcelos, doutor doutor Tiago Tiago Vasconcelos, Vasconcelos, advogado com advogado com atuação atuação voltada voltada para o para o direito direito previdenciário previdenciário internacional, internacional, atuou em atuou em mais de mais de 100 100 planejamentos planejamentos previdenciários, previdenciários, auxiliando auxiliando brasileiros no brasileiros no exterior a exterior a garantirem garantirem seus seus direitos com direitos com segurança segurança e e estratégia. estratégia. E a E a nossa nossa palestrante, palestrante, Jéssica Jéssica Almeida, Almeida, diretora diretora operacional da operacional da MF MF Certificados Certificados e e agente agente de de registro, registro, com com mais de mais de 5 cinco anos de anos de experiência experiência em em assessoria assessoria especializada na especializada na emissão de emissão atos de atos notariais notariais para para brasileiros que brasileiros que vivem no vivem no exterior. exterior. O O nosso nosso encontro encontro terá terá duração duração aproximadamente de aproximadamente de 50 50 minutos minutos e e, afinal afinal, abriremos ali abriremos ali para para perguntas. perguntas. Então Então, fiquem à fiquem à vontade vontade para para enviar enviar suas suas dúvidas dúvidas pelo pelo chat. chat. Sem mais Sem mais delongas, delongas, eu eu passo a passo a palavra para palavra a para nossa a nossa primeira primeira palestrante palestrante para para darmos darmos início ao início nosso ao nosso conteúdo. conteúdo. Ela que Ela irá que irá abordar abordar sobre sobre serviços serviços desconhecidos por desconhecidos por brasileiros no brasileiros no exterior, exterior, com com foco em foco em procurações procurações públicas públicas digitais e digitais e casamento casamento online. online. Com Com vocês, vocês, Jéssica Jéssica Almeida. Almeida. Boa tarde para quem se encontra no Brasil e boa noite para você que é brasileiro e está em Portugal. É um prazer estar participando desse webinar e poder compartilhar com vocês soluções descomplicadas e menos burocráticas para brasileiros que estão no exterior, né? E algumas desconhecidas ainda para esse público. Hoje, o meu foco vai ser em procuração pública digital e casamento 100% online, dois serviços que nós prestamos aqui na identificar um pouco sobre todo esse processo, como funciona, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a MF Certificados, que é uma empresa que foi fundada em 2020 por brasileiros, para brasileiros, né? É uma empresa que vem trabalhando com a certificação digital de pessoas físicas e jurídicas aqui no Brasil e também no exterior, né? E na assessoria de brasileiros que estão fora para resolver pendências burocráticas como assinatura de atos notariais, né, procurações públicas, escrituras com mais de 1.200 cartórios em todo o Brasil. Já atendemos brasileiros em mais de 31 países e já 4.200 casos. Contamos com uma equipe especializada na assessoria dos brasileiros que estão fora, que dão todo o suporte necessário. Em 2020, como todo mundo já sabe, a gente se deparou com a pandemia e também, né, aqui os brasileiros que moram fora, que estão presentes conosco nesse webinar, quanto alguns de nós aqui da MF, podemos né, presenciar esse momento fora e entendemos que em 2020 tudo fechou, inclusive o consulado brasileiro. E os brasileiros eles não conseguiam resolver nada aqui no Brasil. Né? Depois que os consulados eles reabriram, vários clientes de Portugal, né, também nos falaram que eles levavam 2 meses para agendar uma procuração pública no consulado.
perdiam prazos e não conseguiam deixar, né, de trabalhar ali um dia para ir até o consulado resolver. Algumas pessoas moravam distante do consulado, então elas não conseguiam resolver de forma alguma. Com a pandemia também veio ali a aceleração dos atos notariais feitos através de uma plataforma hoje implantada nos cartórios de notas, né? Já era para ter acontecido, mas a pandemia ela acelerou esse processo e também em 2020 foi possível que brasileiros que estejam tanto aqui no Brasil quanto fora assinassem qualquer ato notarial através de validações feitas por videoconferência. Então, eu gostaria de falar sobre a procuração pública, né, que é algo que vem facilitando a vida de milhares de brasileiros que estão no exterior e, por algum motivo, não conseguem vir até o Brasil. Né? A procuração, como todos já sabem, é um documento no qual você passa poderes para alguém de sua confiança te representar perante algum órgão para alguma finalidade, como a compra de um imóvel, a venda de um imóvel, para abertura de conta no banco, movimentação, emissão de passaporte de menor junto à Polícia Federal, são alguns dos poderes, né, que nós mais recebemos aqui de solicitação de clientes. Bom, mas Jéssica, como é possível fazer essa procuração de forma digital? O primeiro passo é que a gente valide você através de uma videoconferência para que possamos emitir a sua assinatura digital. A assinatura digital ela se dá através de um certificado digital, que é o que substitui a sua assinatura a próprio punho. É como se você estivesse aqui no balcão do cartório de notas ou no consulado, só porque você assinará tudo em meio digital através da sua assinatura digital. Essa assinatura digital, por regra dos cartórios de notas, tem validade de 3 anos e durante esse prazo de validade você pode assinar quantas procurações, escrituras e inventários você precisar. Depois de emitida a assinatura, fica salvo um aplicativo no seu celular e é de fácil acesso. Então, nós enviamos o rascunho da procuração para você ler. Estando tudo correto, nós auxiliamos na segunda videoconferência entre você e o cartório de notas, para que a tabeliã possa de validar e a procuração já estará pronta para ser utilizada. Geralmente, em 2 dias úteis, depois de enviada a documentação, a gente já consegue realizar a finalização dessa procuração. Então, é bem rápido, porque contamos com cartórios parceiros que fazem esse processo com bastante agilidade. Uma dúvida muito comum é: assinei a minha procuração, e agora, como eu recebo ela? Essa é uma procuração digital, então o cartório ele gera um arquivo em PDF que vem com o QR Code e um link para que o órgão que recebe essa procuração consiga verificar a veracidade, né, das manifestações das assinaturas das partes, bem como a legalidade daquele documento em questão. Então, o seu procurador pode enviar pelos canais de comunicação desse órgão, seja pelo WhatsApp, por e-mail, ou pode até imprimir essa procuração e enviar também para o órgão pertinente. Bom, eu gostaria de falar mais 2 tópicos da procuração digital, né? A gente consegue ver que é muito fácil fazer aqui com a nossa assessoria, é rápido, não é burocrático, você não precisa ir ao consulado ou vir ao Brasil, você consegue resolver tudo através do seu celular. Muitas pessoas falam: Jéssica, mas qual a validade dessa procuração, né? A procuração em si, os cartórios hoje, eles não vêm colocando um prazo de validade, a não ser que a pessoa solicite, ou seja, alguma procuração que já tem um prazo determinado, como uma procuração para habilitação de casamento ou para emissão de passaporte de menor junto à Polícia Federal, que são procurações que, por si só, já têm validade de 90 dias, né? Então, o órgão que recebe a procuração, ele pode determinar qual o prazo de validade para eles, né? Por exemplo, tem bancos que solicitam que você faça a renovação da procuração de 6 em 6 meses, né? E isso fica a critério daquele órgão, daquela instituição. E antigamente era muito comum o brasileiro sair do Brasil, ir para o exterior e deixar uma procuração de amplos poderes, né? Uma procuração geral que dava poderes para a pessoa fazer tudo o que precisasse. Só que a gente vê hoje que os órgãos eles resolveram se resguardar e muitos solicitam procurações específicas para cada finalidade. Como, por exemplo, para a venda de um imóvel tem que ser uma procuração específica, para movimentação bancária na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, também deve ser procurações específicas para essa finalidade.
Então, o custo-benefício ali do certificado é muito bom, porque durante o prazo de validade dele, que é 3 anos, você pode assinar quantas procurações você precisar, com diferentes finalidades. Bom, sobre o próximo serviço, né, que é um serviço que surpreende muitas pessoas, eu vou falar sobre o casamento 100% online, né? A gente hoje pode se casar de forma online, sem precisar, né, de um procurador para ir no nosso cartório, né, aqui do Brasil, verificar a documentação, organizar documentos, prazos, ir no cartório às vezes até 4 vezes, né, para habilitar, para agendar para o casamento. Hoje não é necessário mais um procurador para te representar perante aquele cartório. Você pode se casar 100% online. Isso ainda permite que você participe de todo o processo, né, do seu casamento, do início ao fim. Né? Então, falando aqui um pouco mais sobre o casamento 100% online, que é feito direto nos cartórios de registro civil, esse tipo de casamento, ele tem a mesma validade jurídica que um casamento presencial. As validações são feitas através de videoconferência e, ao final, o cartório de registro civil emite a certidão de casamento brasileira de vocês física e enviam, né, tanto para o exterior quanto aqui para o Brasil. Nós temos uma lista de documentos necessários que são imprescindíveis para habilitação e realização de cerimônia de casamento, né? Vocês vão nos enviar. Assim que enviado, a gente encaminha para o cartório parceiro para que eles possam habilitar vocês. Decorrido o prazo da habilitação, que geralmente é 12 dias úteis, a gente já consegue abrir a agenda e verificar o dia disponível para a celebração do casamento por videoconferência. Nessa videoconferência estarão presentes os noivos, a oficial, a juíza de paz e 2 testemunhas. E vocês podem também enviar o link para familiares e amigos participarem, né, desse momento tão especial. Ao final da videoconferência é gerada a certidão simples de casamento brasileira física e, além da certidão simples, nós contamos aqui também, né, com serviços adicionais, que são a certidão de inteiro teor, que é uma certidão mais detalhada, né, que geralmente quem solicita são órgãos como o pessoal que vai tratar de cidadania, imigração, o apostilamento também para que o país, né, no país que você apresente essa certidão, eles consigam comprovar, né, que aquele documento ele é verídico, tem validade. Então, nós também fazemos o apostilamento desse documento e contamos também com tradutores juramentados que faz a tradução para o idioma desejado, né, faz a tradução física, faz ela digital e também o apostilamento dessa tradução. O casamento online, né, pode ser feito entre brasileiros e entre brasileiro e estrangeiro. Da parte do estrangeiro, são alguns documentos solicitados são diferentes. Né? Então, nós contamos com a assessoria de uma pessoa especialista, né, uma advogada, para auxiliar na solicitação dos documentos da parte estrangeira. Então, ela auxilia em todo o processo, no auxílio da solicitação, bem como o registro desses documentos aqui no Brasil. Tá? Então, a gente consegue assessorar em todo o processo. A pessoa ela não fica desamparada em algum momento, porque toda a equipe aqui ela é treinada e especializada para auxiliar. Bom, então eu gostaria, né, o serviço de casamento online, eu digo que ele é um dos melhores de se fazer, porque não é somente um serviço, mas sim a realização de um sonho de um casal, né, que está ali quebrando uma barreira da distância para poder se casar e realizar esse momento, né, que não é somente porque é por videoconferência que deixa de ser tão emocionante. Eu já tive a oportunidade de participar de mais de 50 casamentos aqui. E eu vou dizer que, para mim, todos eles foram muito emocionantes. Eu tive o contato inicial com o cliente, mas o pessoal da operação aqui ficou com eles mais tempo, conversando todos os dias. Mas, praticamente, eu acho que eu chorei em todos os casamentos que eu participei. Então, assim, foi muito emocionante. O pessoal do cartório, né, a juíza de paz, ela faz uma cerimônia linda, assim como os noivos merecem, né, e ali também está a família participando. Já tivemos casamentos entre brasileiros que estavam em diferentes países, brasileiros onde um estava aqui e o outro estava no exterior, ou estavam juntos aqui no Brasil ou fora. Então, é sempre muito emocionante. Fotos de alguns dos clientes que nos mandaram, né? A foto desses momentos tão emocionantes. A gente teve também pessoas que fizeram trocas de aliança à distância, né?
Então, uma estava em Malta, a outra estava na Irlanda, que é a Mônica e a Patrícia, né? A Mônica estava grávida, e elas fizeram a troca de aliança à distância e foi muito emocionante com a participação da família. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de alguns dos serviços que a MF Certificados presta. Vai abrir aqui para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, podem enviar aqui também no chat, a gente pode abrir e conversar todo mundo aqui. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, Jéssica Almeida, nossa especialista aqui na MF Certificados, abordou sobre um tema muito importante. E para dar sequência, convido a doutora Fernanda Souto. A palavra é toda sua. Boa tarde para os que estão no Brasil, boa noite para quem está em Portugal e região. É um prazer estar aqui, a convite da MF Certificados. E a Jéssica trouxe aí para nós agora um tema emocionante. Quando ela mostrou as fotos, eu confesso que eu já me arrepiei, porque eu também sou apaixonada por casamentos, também sou uma pessoa que fico emocionada só de ver as pessoas se casando. E venho trazer um tema que é correlato ao casamento, porque é muito bonito pensar no casamento, pensar em toda a preparação, em todos os detalhes, mas não adianta pensar no casamento se a sua documentação não estiver adequada. Aos brasileiros que residem no exterior, nós sabemos que é necessário uma certa burocracia, enfrentar uma burocracia pelos órgãos cartorários para organizar a documentação. E, além disso, aqueles que se casaram antes e se divorciaram precisam apresentar a homologação do divórcio, precisam fazer a transcrição do divórcio. E é para isso que o nosso escritório está aqui presente hoje, através desse webinar, para falar um pouquinho sobre o procedimento de organização de documentos para a transcrição do divórcio no Brasil, para que depois vocês possam pensar no tão sonhado casamento. Eu vou apresentar aqui uma telinha para vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui só um segundinho, para que a gente possa... Deixa eu ver aqui, peraí. Tela cheia, compartilhar, para que possamos acompanhar. Tá dando para ver? Me contem. Sim. Tá dando para ver? Bom, e nosso escritório aqui é especializado em direito de família, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Nós criamos um projeto para ajudar todo brasileiro que está no exterior. Então, a gente costuma dizer que você constrói a vida fora. Você, brasileiro no exterior, constrói a sua vida fora. Mas nós garantimos os seus direitos aqui. Nós estamos tentando facilitar a vida dos brasileiros que estão fora e, especialmente para esse webinar, em Portugal. Eu sou Fernanda Souto, sou especialista em Direito de 2 anos, com foco em Direito Internacional. E, diante disso, nós criamos um projeto que se chama SOS Brasil. Dentro desse projeto, nós vamos apresentar um pouquinho mais, nós trazemos uma série de serviços que podem ser usufruídos pelos brasileiros que estão morando fora e que precisam de auxílio aqui no Brasil. E aí nós vamos falar sobre o problema que ninguém conta. Quem aí conhece alguém ou já está fazendo aniversário no divórcio? É isso mesmo. Por que eu estou falando aniversário no divórcio? Porque se você é brasileiro e se você está fora do país e se casou fora do país e se divorciou fora do país, mas não trouxe os seus documentos aqui para o Brasil, o seu divórcio está fazendo aniversário aí fora. O divórcio feito em Portugal não tem validade automática no Brasil. Então, se você pensa em se casar novamente, se você precisa de atuar com documentos aqui para um futuro inventário ou fazer investimentos no Brasil, você precisa regularizar a sua documentação aqui. Nós atendemos diariamente muitos casos e pessoas e brasileiros chegam aqui que estão morando fora
com a documentação, por exemplo, com nomes diferentes nos documentos. Porque vieram de um divórcio, vieram de um casamento com um divórcio e não registraram esse divórcio aqui. E aí o que acontece? A documentação fica divergente, quando vai fazer um inventário, quando vai fazer outro casamento, quando vai comprar um imóvel, acaba tendo empecilho em relação a isso. E o pior, muitos brasileiros só descobrem que o divórcio lá em Portugal não tem validade automática aqui quando já está com a data do casamento marcada. Então, muitas vezes, a pessoa já tem o casamento com uma nova data marcada, já está organizando, às vezes, até uma festinha, uma cerimônia, já comprou um vestido. Acontece muito de alguns brasileiros chegarem e dizerem: olha, eu tenho um casamento marcado para o mês que vem. Só que, o que acontece? Mês que vem vai se casar fora, mas ainda não averbou a documentação aqui. E aí, o casamento aqui no Brasil, ele só pode acontecer de novo depois de fazer a transcrição do divórcio anterior. E assim, muitas pessoas às vezes pensam: nossa, mas por onde começar? O que é essa homologação do divórcio? Como que eu faço isso? Quando você tem uma pessoa qualificada para te ajudar, você consegue fazer com que essas etapas do processo de homologação do divórcio, elas sejam mais amenas, elas sejam mais acessíveis, elas sejam menos dolorosas. E as etapas do processo começam com a análise documental do brasileiro que está fora, que já fez o divórcio. Ele precisa fazer a tradução juramentada e o apostilamento desses documentos, mas aqui nós já sabemos que a MF Certificados faz esse procedimento e também no escritório nós conseguimos auxiliar quanto a esse procedimento. Vocês vão outorgar uma procuração para um advogado brasileiro e, diante disso, o advogado vai entrar com uma petição dentro do STJ. E com a decisão dentro do processo, vocês vão conseguir transcrever e regularizar a documentação. Isso vai alguns dias, vai um tempinho, mas quando a gente tem o profissional qualificado para ajudar, tudo se resolve de forma mais simples. É claro que quando a gente fala em homologação do divórcio, nós temos que pensar que nem todos os casos são para nem todos os casos é necessário abrir uma homologação no STJ. Temos casos em que apenas a transcrição perante o cartório é suficiente. Mas vai depender de cada caso e eu digo para vocês que geralmente o processo da transcrição direta é uma exceção. Casos em que são necessário passar para o STJ, pelo STJ primeiro. Nós temos casos em que nós temos litígio advindo do divórcio, nós temos filhos menores advindos desse casamento, ou se nós tivermos aí partilha de bens. Nesses três casos, nessas três opções, nós teríamos que passar obrigatoriamente pelo processo de homologação no STJ. O que acontece em, eu diria, 80% dos casos que chegam aqui para nós. A importância da transcrição. Nós falamos, se você precisa casar-se de novo, se você precisa atualizar sua documentação, seu nome, se você está com problema no seu passaporte por causa do nome, se você precisa enfrentar um processo judicial no Brasil, se você precisa fazer um investimento no Brasil, você precisa transcrever o seu divórcio aqui no Brasil. Você não vai ter como fugir disso. Bom, com o SOS brasileiro no exterior, nós criamos também outros serviços. Nós criamos reconhecimento de união estável, guarda, planejamento patrimonial, contratos de investimento. Se você é brasileiro, se você precisa fazer um investimento aqui no Brasil, eu não recomendo que você faça sem antes estudar o seu investimento, sem conhecer. Muitos brasileiros, às vezes, querem comprar um imóvel no Brasil, mas fazem isso de olhos fechados, sem buscar uma assessoria para analisar o contrato, analisar a escritura de compra e venda, para analisar o histórico desse imóvel e identificar, por exemplo, se esse imóvel tem pendências ou não. Só curiosidade, né? Não é o foco do nosso webinar aqui hoje, mas nós temos casos, por exemplo, de brasileiro
que estava no exterior, investiu em um imóvel que tinha pendência ambiental. Era uma fazenda, era um imóvel rural, e quando ele foi investir, nós identificamos que existia uma pendência ambiental. Então, nós corremos atrás, nós conseguimos identificar o que era o problema, identificar uma solução para o problema, para que ele pudesse, então, investir desse imóvel. Então, muitas vezes a gente se esquece que a gente pode contar com assessoria especializada, a gente precisa buscar essas informações em alguém que conheça, para que a gente evite problemas. Principalmente se você está fora trabalhando duro para construir a sua vida, para construir o seu sonho, você precisa contar com essa assessoria. E aqui eu trago um caso real, coloquei um aqui, né, em que eu tirei um print aí da tela do Superior Tribunal de Justiça, de uma homologação de divórcio que aconteceu recentemente, com o meu nome aqui, vocês podem ver, divórcio devidamente homologado, agora já está em fase de transcrição, perante o cartório brasileiro. Eu trouxe aqui também algumas avaliações de clientes, porque há muito tempo nós atuamos com o direito internacional, são clientes que já foram atendidos, e eu deixo aqui o meu contato, caso alguém queira ter acesso, pode me chamar, falar que veio através do webinar. Quem veio através do webinar vai ter aí um desconto especial, vai ter um atendimento especial por ter participado, por ter ficado aqui conosco, por ter assistido a nossa explanação. Estarei aqui ao final para também tirar dúvidas, mas se você conhece alguém ou se você tem documentação referente ao seu divórcio ou a alguma questão relacionada a investimentos, a guarda, a partilha, traga aqui para nós somos acostumados a tratar desse assunto e estaremos à disposição para ajudá-los no que for preciso. Eu agradeço, fui breve para que a gente possa dar continuidade ao webinar sem tomar o tempo de vocês. Muito obrigada. Perfeito, doutora Fernanda. Excelente palestra. Para continuarmos, né, vamos com a nossa programação com o doutor Tiago e a doutora Joelma, para dar início ali, chegar na parte final das nossas apresentações. Depois a gente vai abrir ali uns minutinhos para vocês poderem tirar suas dúvidas no nosso primeiro webinar. Boa tarde a todos que estão no Brasil, boa noite aos que estão em Portugal e afins. Antes de iniciar minha fala, gostaria de parabenizar os colegas pela explanação maravilhosa. É uma tarde de aprendizados, realmente. Tudo isso aqui se resume a uma única palavra: planejamento. E é exatamente sobre isso que a gente veio tratar aqui. Mais precisamente, no meu caso, eu vim passar um pouco da minha experiência sobre o planejamento previdenciário, dentro do que se trata dos acordos de previdência internacional entre Brasil e Portugal, justamente para aquela pessoa brasileira ou até mesmo português que aqui no Brasil viveu e trabalhou e que tem contribuições nos dois países. Eu selecionei aqui algumas dúvidas pertinentes sobre cada uma dessas pessoas, né? A maioria dos clientes que eu atendo tem dúvidas muito parecidas, porque são situações muito semelhantes. E aí, compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder apresentar. Vocês estão conseguindo enxergar a tela aqui? Estamos, doutor. Sim. Perfeito. Então, basicamente, aqui eu vim trazer algumas principais dúvidas a respeito da aposentadoria entre Brasil e Portugal. Antes, gostaria de me apresentar. Como foi dito no início, meu nome é Tiago Vasconcelos, sou advogado, especialista em direito previdenciário internacional. Eu já atuo aqui em mais de 10 países, trabalhando para brasileiros, na maioria deles, que estão no exterior há muitos anos e esquecem das suas contribuições previdenciárias ou nem sabem que têm direito ainda a requerer um benefício previdenciário de aposentadoria, pensão ou algum tipo de benefício assistencial por doença. Tá? Basicamente, a dúvida principal dessas pessoas é a respeito da soma do tempo de contribuição.
uma das perguntas que eu mais recebo é: doutor, eu tenho contribuições no Brasil e em Portugal, eu posso somar esse tempo de contribuição dos dois países? Por exemplo, em Portugal eu tenho 10 anos de contribuição, no Brasil eu tenho mais 10 anos. Será que, somando esses períodos, eu terei 20 anos em cada país para conseguir uma aposentadoria, talvez até mais cedo? A verdade é que não funciona bem assim. Esse tipo de aposentadoria, chamada de aposentadoria por totalização, vai apenas complementar o período de contribuição faltante no país, ou seja, se eu estou aqui no Brasil, se eu estou em Portugal e tenho um tempo de contribuição menor do que o exigido, que para os dois países são de 15 anos, eu vou utilizar, dependendo do caso, o tempo de contribuição de um país para o outro apenas para complementar o que me falta. Então, se eu tenho 10 anos de contribuição no Brasil, me faltam 5 anos para minha aposentadoria. Então, eu vou utilizar esse tempo de contribuição de Portugal e complementar isso no Brasil. Isso vai fazer com que eu perca o meu tempo de contribuição em um país ou em outro? Na verdade, não. O tempo ele é utilizado apenas como forma de totalização, de complementação desse período. Tá? Você não vai perder ou deixar de ganhar alguma coisa nesse caso. Tá? E aí, nesse caso específico, o que vigora, na maioria das vezes, é que vale muito mais a pena, por exemplo, você contribuir em cada um dos países independentemente, né? Exclusivamente, justamente por quê? Porque nesse caso da somatória, entre aspas, na totalização desse período, o que vai valer é apenas o tempo e não o valor em si das contribuições, que é outra dúvida muito comum entre essas pessoas. Então, eu tenho um tempo de contribuição contribuído em euro em Portugal. Isso vai valer em dobro na minha aposentadoria do Brasil. Já escutei muito isso. Na verdade, não. Você estaria perdendo valor na sua aposentadoria no Brasil justamente porque o valor que você receberia, nesse caso, seria proporcional ao período contribuído no Brasil. Outra dúvida muito relevante é a seguinte: eu tenho que escolher o país da minha aposentadoria? Eu já escutei muito. Doutor, me falaram que eu tenho que escolher ou eu me aposento no Brasil ou eu me aposento em Portugal. Não é verdade, tá? Pelo próprio princípio da reciprocidade e da manutenção dos direitos, é garantido que, se você tem contribuições no Brasil, se você tem contribuições em Portugal ou em qualquer outro país que tenha uma previdência social, é garantido o direito à sua aposentadoria a partir do momento em que você adquire os requisitos para esse benefício. Então, você não vai precisar escolher entre a aposentadoria no Brasil ou a aposentadoria em Portugal. Você terá as duas ou mais até, dependendo do número de países em que você trabalhou. E qual seria o valor aqui que eu iria receber? Bom, vai depender. E é exatamente esse ponto importante que eu volto na minha fala inicial, em que eu disse que é muito mais vantajoso você contribuir nos dois países separadamente, né? Existe a possibilidade hoje de você contribuir no Brasil, mesmo estando no exterior, mesmo estando em Portugal. Então, se você optar por não contribuir no Brasil e utilizar as contribuições de outro país, de Portugal, por exemplo, para complementar a sua aposentadoria, o valor da sua aposentadoria, inclusive, poderá ser abaixo de um salário mínimo. Mas como se há uma proteção constitucional sobre o salário mínimo? É possível, porque a própria legislação previdenciária prevê que há a possibilidade, nesses casos de aposentadoria por totalização, por complementação de um tempo de contribuição de um país para o outro, essa somatória de valor abaixo do valor mínimo, do salário mínimo. E qual seria aqui, de fato, a saída para esse tipo de situação? O planejamento previdenciário, onde você tem a possibilidade de voltar a fazer descontos no Brasil, a voltar a fazer contribuições no Brasil, garantindo assim, conseguindo completar os requisitos mínimos para essa aposentadoria, tendo aqui a possibilidade de receber pelo menos a garantia do salário mínimo aqui no Brasil, ou conseguindo até superar esse marco,
tem clientes meus que conseguiram, por meio do planejamento previdenciário, contribuir mensalmente ou até mesmo semestralmente, dependendo do caso, e conseguiram aqui uma aposentadoria bem maior do que um salário mínimo. Esse assunto do valor do benefício também é muito relevante quando a gente fala das aposentadorias em Portugal. Hoje, Portugal tem passado por uma grande crise previdenciária em que os valores das aposentadorias não aumentam. Eu tenho muitos clientes que chegam a receber apenas 300 euros por mês, doutores. Então, é realmente um absurdo. E, às vezes, essas pessoas trabalham a vida inteira, de 15 a 20 anos, para receber menos da metade de um ordenado mínimo. Então, às vezes, você tem uma aposentadoria maior aqui no Brasil, mesmo com a conversão da moeda, do que em Portugal. Então, é exatamente essa a linha de raciocínio, essa visão que eu tento passar para os clientes quando a gente fala e trata sobre planejamento previdenciário, porque o valor do benefício, ele faz muita diferença com o planejamento e sem o planejamento. E aí, seguindo para essa outra pergunta, será que vale a pena realmente contribuir no Brasil, mesmo morando em Portugal, mesmo morando no exterior? Porque a moeda é mais desvalorizada. Diante de tudo isso que está acontecendo no INSS, eu afirmo, eu estava em Portugal até semana passada, fui fazer uma pós-graduação lá na Universidade de Coimbra, estudando, inclusive, aspectos práticos sobre a previdência social, a segurança social, e foi muito passado, foi muito estudado essa questão dos salários de aposentadoria, da situação previdenciária de Portugal. A Previdência de Portugal hoje sobrevive por conta dos imigrantes. Então, é uma situação muito frágil, muito mais frágil do que no Brasil, que tem um número muito maior de contribuintes. Nós temos garantias, por exemplo, do salário mínimo, nós temos proteções fiscais aqui muito maiores do que, de fato, em Portugal. Então, sim, realmente vale a pena contribuir no Brasil, mesmo morando em Portugal, mas não quer dizer que você vai deixar de contribuir em Portugal, até porque a maioria das pessoas trabalha com contrato, né? Então, você vai continuar trabalhando em Portugal normalmente, fazendo descontos para a segurança social e contribuindo para a Previdência Social aqui no Brasil de forma facultativa. E aí, já respondendo essa pergunta, como posso pagar a Previdência no Brasil? É bem simples. Na verdade, em 2020 houve uma mudança legislativa em que foi permitida aqui a possibilidade do brasileiro que reside no exterior contribuir no Brasil como segurado facultativo do sistema de previdência social. Então, você que mora no exterior há 15, 20, 30 anos e não tem mais contribuições no Brasil ou esqueceu que fez essas contribuições, há uma possibilidade muito plausível, muito vantajosa, de que você volte a fazer essas contribuições aqui como segurado facultativo. A maior dúvida das pessoas é: doutor, qual é o código de pagamento? Qual é o valor da contribuição que eu tenho que pagar? Isso se dá de acordo com uma consulta, com uma análise prévia que a gente faz de acordo com o segurado. Por quê? Cada pessoa tem um certo tipo de contribuições e cada planejamento vai ser personalizado de acordo com a necessidade daquele cliente. Então, se tem uma pessoa com 10 anos de contribuição e com 50 anos de idade, se for homem ou mulher, é diferente de outra pessoa com 60 anos de idade e que tem 5 anos de contribuição. Então, é preciso ter muito cuidado para que a gente não se utilize de situações, de exemplos passados por outros profissionais ou outras pessoas que não conhecem a área e se utilize disso. Eu tive casos de pessoas que chegaram para mim perguntando a respeito da contribuição semestral, a possibilidade de contribuir 2 vezes ao ano no Brasil. É uma possibilidade muito plausível, eu tenho clientes que fazem isso, porém a gente tem que entender que cada caso é um caso. Então, a forma de pagamento, o código de contribuição, o valor da contribuição mensal, até mesmo o valor da aposentadoria em si, vai depender de acordo com vários fatores, né, que a gente analisa dentro de uma consulta. Né? Quando a gente verifica lá no extrato contributivo, no CNIS, as contribuições das pessoas, os indicadores, a gente tem a noção
de forma muito ampla como é que aquela pessoa está atualmente no Brasil em relação à Previdência e o que é que podemos fazer em relação a um planejamento previdenciário para que aquela pessoa consiga, de fato, um benefício previdenciário vantajoso e com tranquilidade para ela no futuro. Tá? São essas a minha participação nessa, são esses os pontos que eu gostaria de ter trazido aqui para vocês. Fico aberto aqui às dúvidas, se alguém tiver, e me coloco à disposição. Esse é o meu número de contato, o meu WhatsApp, onde a gente faz os atendimentos aqui do escritório também. Quem entrar em contato para agendar uma consulta terá também uma condição especial. Tá? Obrigado. Perfeito. Vamos dar sequência com a doutora Joelma. Boa tarde aqui no Brasil, boa tarde aos brasileiros, né, que estão em Portugal. Eu não sei se vai dar tempo, eu separei um tema aqui que é muito importante, sobre a inconstitucionalidade da retenção de 25% do imposto de renda nas pensões e aposentadorias de brasileiros que moram no exterior e recebem essas pensões e aposentadorias, né, no exterior. Então, deixa eu começar aqui a agradecer ao convite, a MF Certificados, a doutora Fernanda, que foi brilhante na sua apresentação, e ao doutor Tiago, que sempre me comove, assim, por ser meu filho, né, e muito preparado. Então, assim, meu nome é Joelma, eu sou advogada previdenciarista, e atuo também no direito previdenciário internacional, não é? Ajudando esses brasileiros que moram no exterior e que ficam tão perdidos, não é? Em saber como é que fica a aposentadoria, como é que fica essas contribuições. E mais uma coisa que hoje incomoda, impacta a qualidade de vida desses brasileiros, é esse imposto de renda da taxa de 25%, que é descontado das pensões e das aposentadorias desses brasileiros. E não tem distinção de valor. Então, mesmo que a pessoa tenha uma aposentadoria no valor menor, com a renda menor, vai ter esse impacto, não é? E mesmo o STF ter julgado essa retenção inconstitucional, ainda se encontra muitas barreiras e muitas dificuldades para que possa isentar totalmente, dependendo do valor da renda, ou então diminuir esse imposto e ainda poder conseguir a restituição dos últimos 5 anos. Eu não vou me estender muito por conta do horário, né? Mas estamos à disposição para quem conhecer alguém que esteja nessa dor, nesse problema de ter um parente que receba no exterior uma aposentadoria ou uma pensão e que tenha esse desconto. Só para você ter ideia, essa semana um cliente me ligou e disse que a mãe dele é aposentada. Ela foi aposentada nos acordos internacionais, onde ela hoje tem uma renda de R$ 800 e mesmo R$ 800 ainda é retirado 25%. Então, é um verdadeiro absurdo, é um impacto financeiro assim, desproporcional, é uma desigualdade tributária para aqueles brasileiros que moram aqui no Brasil e os que estão no exterior. Então, nós estamos à disposição, e quem conhecer, tem um parente ou um amigo que se encontre nessa situação, estamos à disposição, pode entrar em contato com o doutor Tiago, que aí vamos fazer uma análise de todo estudar o caso, não é, da contribuição, e para a gente poder isentar e também fazer a restituição dos últimos 5 anos pagos indevidamente desse tributo. Muito obrigada, agradeço o convite e estamos à disposição e para qualquer dúvida. Maravilha, doutora Joelma. Ainda temos alguns minutinhos para a gente poder abrir para o pessoal, tirarem suas dúvidas, como se sentirem à vontade, ou podem estar encaminhando também no chat, que a gente pode discutir um pouquinho, tirar suas dúvidas. E no grupo a gente vai estar encaminhando também, após finalizar a nossa chamada do nosso primeiro webinar,
um feedback para vocês avaliarem como que foi o nosso primeiro encontro. Mas, se vocês quiserem abrir o microfone, a gente pode aqui, estamos disponíveis, né, para tirar as suas dúvidas, os nossos palestrantes. Caso não tenha nenhuma dúvida, nós podemos finalizar o nosso primeiro encontro. Primeiramente, né, quero agradecer a participação de todos por estarem ali disponíveis durante o nosso primeiro encontro, o nosso primeiro webinar com foco ali em brasileiros que residem no exterior. Estamos muito gratos pela presença de todos. E ao final da palestra, como eu mencionei anteriormente, vou estar encaminhando ali um link para vocês avaliarem, darem um feedback sobre o nosso primeiro encontro. Mas demais, muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada, MF Certificados, doutora Joelma, doutor Tiago, todos que estiveram aqui conosco ao longo do nosso primeiro webinar. Fiquei muito satisfeita com o convite. Um abraço, boa noite, boa tarde, até mais.